Na lição de ontem nós vimos que Deus expressou o seu amor através da criação. Por esse motivo Deus criou tanto a natureza como também os seres viventes, a raça humana e os seres celestiais. E na lição de hoje nós vamos ver que a base deste amor também foi em relação ao livre-arbítrio. Ou seja, Deus colocou na sua criação, nos seres viventes, a possibilidade de escolha. E essa possibilidade de escolha poderia até ir mesmo contra o seu próprio Criador. A lição deixou alguns exemplos aqui em relação se você fosse criado sem a possibilidade de escolha, ou seja, sem o livre-arbítrio. E ela colocou aqui como robôs pré-programados, para que eles pudessem então ali realizar algumas tarefas, sem emoções, sem vida, apenas para executar aquilo que eles foram programados para fazer. Quando nós olhamos para a criação de Deus, nós vemos que os seres viventes não foram robôs, não foram criados como robôs, pré-determinados e programados para decidirem entre o bem ou para decidir entre o mal. Esta questão de escolha, esta questão de liberdade, Deus lhe deu para cada ser vivente, para escolher entre o certo e o errado, entre o bom e o mal. Ou seja, esta liberdade ela poderia ser utilizada para um lado ruim. Pensando nisso, quando a gente olha na criação de Deus, nós vemos que a origem do pecado ela não surge na terra, aqui, e sim ela surgiu nas cortes celestiais, através de um ser vivente, através de um anjo, através de um querubim, Lúcifer. E muitas pessoas perguntam, mas se Deus soubesse realmente, e nós temos essa certeza, de que Lúcifer iria se rebelar contra o seu próprio Criador, por que então Deus o criou? A lição coloca em relação a esse ponto. Porque Deus ele criou o ser humano com o livre-arbítrio? Como nós vimos na lição anterior, o caráter de Deus ele é perfeito e o caráter de Deus não muda. E o caráter de Deus é 100% bom. Por esse motivo, Deus ele não poderia fazer a sua criatura ou fazer ali a sua criação com o mecanismo de apenas fazer a sua própria vontade, como robôs. Deus ele colocou o livre-arbítrio na essência de cada criatura sua. Por esse motivo aqui que nós vemos que a gente vai ver na lição de amanhã a questão da origem do mal. Mas o fato que eu gostaria de colocar aqui é que Deus ele não ordenou a existência do pecado por ele ter criado Lúcifer. Ele apenas permitiu a sua existência e na cruz tomou sobre si uma punição máxima por esse pecado. E o que o habilitou então para erradicar o mal por definitivo. Esta essência a gente só consegue entender quando nós participamos da essência de crer no caráter do nosso Deus. Por isso que diz ali em Oséias, se não me falha a memória, no capítulo 6 e no verso 5, que diz ali que nós precisamos conhecer o nosso Deus para que nós possamos então receber o Espírito Santo em nossa vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos usarmos o livre-arbítrio de Deus da melhor maneira possível e escolhermos o lado do bem e não o lado do mal. Pai querido, Pai de amor misericordioso, esteja conosco no decorrer desse dia, nos dando a Tua paz, a Tua sabedoria. É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém.